de volta trazendo as informações do Intermunicipal 2014. Aqui do meu lado está o Barba Murcha, que disse que hoje não fala. Tudo porque a seleção coitense será o destaque do programa de hoje. Novamente, a equipe venceu, mas parece que não convenceu. 1-0 para cima da seleção de Lauro de Freitas, com um jogador a mais desde os 45 minutos da etapa inicial. A equipe levou um sufoco graças ao goleiro Lucinho. Também, gente, exclusivo Barba Murcha. Olha, ele disse que não vai falar, sabe por quê? Porque ele foi criticado durante a semana por alguns torcedores e até jogadores por aquela matéria que a Supapo Sport TV fez dos jogadores que até agora não aprovaram a sua participação na seleção coitense. E um dos nomes criticados foi este aqui, ó. Vocês estão vendo aí no telão? O Adiel. Depois da grande partida negativa no último domingo, a torcida pegou no pé e pediu fora Adiel, e o jogador não faz mais parte da seleção coitense de futebol. Será destaque em instante. Também a torcida, mais uma vez, prestigiou o selecionado coitense, foi a campo, vibrou, mas esperava uma goleada, mas ela não veio, viu? E o torcedor opinou, dizendo qual seria o placar. Muitos pensavam em 3, Barba Murcha, em 2. Não vai falar. Também teremos a participação do comentarista, o Jetson. Vai falar, rapaz, sobre a partida da seleção coitense, o que ele realmente achou. O Barba Murcha resolveu não falar hoje, né? Antes da partida, toda a torcida empolgada, esperando uma goleada, opinaram por um placar que veio magro e não acertaram. Na tela. Olha, eu acho que a gente vai fazer de tudo, fazer o máximo. Nós já conversamos com a comissão técnica, conversamos com os jogadores, estivemos lá na sede conversando com eles, pedindo a eles o máximo de empenho para que Coité possa sair daqui com resultado satisfatório e que a gente possa buscar a classificação lá de Lauro de Freitas. Assistir esse baba aí, ver se Coité vai à frente. Placar de hoje, 2-1 Coité. Mas com certeza pelo porte de Coité, pelas peças que nós temos nessa seleção, a gente ganha de 2-0. Eu acho que, apesar que eu não conheço o Lauro de Freitas, mas eu acho que Coité sai com resultado com 2-0 aqui, que dá para segurar o resultado no próximo jogo e passar mais uma fase, né? 2-0. Placar do jogo hoje? 2-0 Coité. 3-0 Coité. 2-0 tá bom. Vamos confiar em 2-0. 3-0 para a sessão do Coité. Placar de hoje é 2-0 pro Coité. Certeza Coité 2-0 aqui. Vamos junto para a vitória. Mas eu acho que Coité ganha de 3-0. O jogador Adiel foi dispensado nesta segunda-feira pela diretoria da Liga de Futebol Coitense. O presidente Ednei sentou com o jogador, juntamente com Hermógenes e toda a diretoria, e contou a real situação. O jogador, mais uma vez, foi vaiado e pediram a cabeça dele. Barba Murcha vai falar agora, meu filho? Ele não quer falar. Mas vamos ouvir o nosso comentarista Jetson. Depois da vitória magra por 1-0 diante da seleção de Lauro de Freitas, o nosso comentarista Jetson traz as novidades e diz o que ele realmente achou da seleção coitense. Fala aí, Jetson. Olha, Val, a Conceição do Coité começou com um ritmo muito bom, né, no primeiro tempo. Jogou praticamente em cima da seleção de Lauro de Freitas, o tempo todo procurando o gol, mas no segundo tempo a seleção de Conceição do Coité caiu de produção em virtude da modificação do seu treinador. Ele já testou o Corica, não deu certo, ele já tinha testado o Lelei, não tinha dado certo, ele tinha testado já o Birimbau no lugar e não tinha dado certo, ninguém fazia gol, só o Ró. Mas só que o Adiel, para mim, é uma piada. O jogador perdeu um gol que
É inacreditável um gol daquele. Então, não só pelo gol que ele perdeu, mas o jogador não produziu, o jogador é ruim de giro de corpo, o jogador não tem uma ginga no corpo para tirar o zagueiro. Então, o Conceição do Coité está perdendo com isso. Por que não tira o Adiel? Então, se o Adiel não estava produzindo, o Lele estava produzindo e o Adiel não. Então, a torcida vaiou e a gente reconhece que a seleção do Coité no segundo tempo não existiu, mesmo jogando com um jogador a mais. Merecia fazer o dever de casa, não conseguiu, para mim, por um erro do nosso treinador Hermógenes, que até hoje, né, ainda invicto, a gente tem que tirar o chapéu, né? A torcida coitense, acreditando em uma boa exibição e uma vitória numérica, mais uma vez compareceu em grande número para prestigiar sua seleção. Com o desfalque de Del Bala e do seu principal jogador, o artilheiro Ró, que estava no banco de reservas, coube ao técnico Hermógenes a escolha de colocar uma dupla de ataque diferente, Lele e o mineiro Adiel, um dos mais criticados pela torcida coitense. Para Adiel, não era só um jogo dentro de casa, mas sim uma nova oportunidade de balançar as redes e fazer de vez as pazes com a torcida. A outra novidade do técnico estava na lateral direita. Depois de muitas tentativas sem sucesso, mantendo Sirley como titular, o professor atendeu o pedido da torcida, colocando pela primeira vez o jovem Daniel, de apenas 17 anos, como titular. Pedir a Deus para fazer uma grande partida e vamos vencer este jogo. Já na equipe de Lauro de Freitas, a sua principal arma estava no ataque, o centroavante Washington, o vice-artilheiro da competição. A gente veio aqui para buscar resultado, entendeu? Em termos de jogar fora de casa na primeira partida, a gente veio aqui para buscar o resultado mesmo. Não veio para empatar, a gente veio para ganhar, entendeu? Quando a bola rolou, a seleção coitense partiu logo para o ataque, em busca do seu primeiro gol. Como a torcida esperava uma vitória numérica, logo vibrou com o gol do então criticado Adiel, que parecia ter desencantado. Mas para o azar do atacante, o árbitro Paulo Roberto de Senhor do Bonfim invalidou o gol do mineiro. A seleção coitense continua atacando, mas o tão esperado gol não saía. Falta cobrada, quase era o gol coitense. Irritada com a atuação do atacante Adiel, das arquibancadas começou a soar um ritmo já bastante conhecido. Mas aos 30 minutos da primeira etapa, a torcida pôde cantar um novo ritmo, dessa vez de festa, de alegria, de gol. Como aconteceu contra Santa Luz, coube ao zagueiro Elvis subir no último andar e abrir o marcador para a seleção coitense. Bola chacoalhada no bico da área, chegou de cabeça lá dentro! É da seleção coitense! Elvis meteu a cuca, empurrou para as redes, abrindo o marcador aqui em Tirolândia. Elvis novamente, a marca do artilheiro. Para a sorte da seleção coitense, Lauro de Freitas ficou no prejuízo, quando aos 45 minutos da primeira etapa, teve um dos seus zagueiros expulso e ficou com um a menos. Veio o segundo tempo e todos esperavam a seleção coitense com mais volume de jogo, mais agressiva, pelo fato de estar com um jogador a mais. Mas nada disso aconteceu. O selecionado coitense não conseguiu manter a mesma pegada da primeira etapa e mesmo com um jogador a mais, foi sufocada. E por pouco não sofreu gol de empate e até mesmo vira, graças às boas defesas do goleiro Lucinho. Tendo sua seleção daquele jeito, a torcida voltou a pedir a cabeça do atacante Adiel. Mas Hermógenes parecia não dar muita atenção à torcida e fez uma mudança. Tirou Lele, o principal jogador naquele momento, e colocou então contundido, sem condições de jogo, Ró. Resultado, foi vaiado e chamado de
pior ainda. Minutos depois, Ró sentiu a contusão e pediu para sair. Se sentindo pressionado, o técnico Hermógenes resolveu atender o pedido da torcida, tirando o atacante Ediel, que foi vaiado e teve que sair do outro lado do campo. O árbitro central da partida deu ainda 7 minutos de acréscimos, devido às muitas paralisações que ocorreram, principalmente nos últimos minutos da partida. Quando o apito do árbitro anunciou o final da partida, vimos muita alegria de Lauro de Freitas e muita irritação por parte da torcida coitense, que mais uma vez viu sua seleção vencer, mas não convencer. Final de partida aqui em Retirolândia. A seleção coitense, mesmo vencendo por 1-0, não agradou a sua torcida. Jogou com jogador a mais durante quase todos os 90 minutos. E mais uma vez, mesmo vencendo, decepcionou. No primeiro tempo a seleção jogou bem, mas no segundo tempo a Hermógenes fez uma mudança de jogo aí, ficou um pouquinho fraco. A mudança que tirou o Lele e colocou Ró, porque Ró logo saiu e aí teve que substituir por Buraco, e Buraco deveria substituir por outro jogador que seria Adiel. Faltou mais empenho dos jogadores, que não teve, e força de vontade. Para mim, no meu ponto de vista, a minha seleção continua sendo a melhor do Intermunicipal. O que você achou das vaias da torcida em relação ao treinador Hermógenes? Muito infantil, porque se ele é treinador, ele sabe o que ele faz. Ninguém está na cabeça dele e cada um tem sua opinião. Você achou o placar de 1-0 magro? Não, como eu já disse algumas vezes nos comentários das suas postagens, que para mim eu quero minha seleção ganhando de 1-0 em todos os jogos do que perder. O sábado contra Lauro de Freitas, o que você espera da seleção coitense? Só sucesso, independente de placar. Tá aí uma das mais apaixonadas torcedoras fiel da seleção coitense, Chantelle. A seleção venceu por 1-0. A primeira batalha se foi. Sábado tem mais.